Bom dia a todos. Todos me escutam? Eu sempre falo, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão vendo a gente online, aqueles que estão vindo aqui em pessoa. É sempre uma honra muito grande, uma alegria muito grande poder vir trazer um estudo sobre o Espiritismo, trazer um estudo da doutrina para que nós possamos aprender e nos aprimorar cada vez mais. Hoje a dificuldade é extra porque eu perdi minha voz faz 8 dias. E então eu pedi para a Marissa conseguir um microfone, espero que a voz aguente até lá. Mas desculpa a qualidade da voz, pessoal, mas eu espero conseguir transmitir a mensagem da mesma forma, com a mesma claridade, com o mesmo amor que eu tenho por essas informações que aqui estão presentes. Como já foi falado, a palestra de hoje ela é sobre Cristo e César. Especificamente, ela foi retirada de uma passagem, de uma mensagem de um livro que vai nos contar sobre aquele momento em que nós temos isso em 3 evangelhos, inclusive, no de Mateus, no de Lucas e no de Marcos, numa situação em que Jesus estava lá com os discípulos e aí em algum certo momento chegaram os fariseus, e eu vou ler a passagem da Bíblia aqui que fala quando eles vieram perguntar a Jesus sobre a moeda, que é uma passagem até famosa, bem conhecida. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Então eles já chegaram fazendo essa pergunta para o mestre, colocando meio que o mestre para cima, com bastante hipocrisia até, porque eles de fato não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o mestre, mas vieram falar, não, você que é o mestre, que fala das verdades. Aí eles viram para eles e falaram assim, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Então, nós já vemos que eles vieram com essa questão mostrando, né, a questão do tributo, que era uma questão muito difícil para eles naquela época, visto que eles fizeram do tributo dos romanos, quando eles foram subjugados, dominados pelos romanos, fizeram a questão do tributo como algo, um problema religioso até. Então a pergunta que eles tinham para o mestre Jesus sobre o tributo, é lícito pagar o tributo, era a famosa pegadinha. Porque se ele falasse, sim, pague o tributo, eles iam dizer, tá vendo? Esse é o falso Messias, olha só, ele não está do lado do povo eleito. Enquanto que se ele falasse, não tem que pagar o tributo, coisa nenhuma, e os romanos vieram aqui, nos subjugaram, é isso aí, vamos lá. E os romanos iam para cima de Jesus. Ou seja, de qualquer forma, qual fosse a sua resposta, haveriam problemas. E eles sabiam disso. Tanto que na passagem da Bíblia falam que eles tentaram surpreender ele numa certa palavra. Então, quando eles fizeram essa pergunta, já tinha uma certa malícia por trás daquela entonação, daquele tipo de pergunta que eles fizeram. E aí eles perguntaram, é lícito pagar o tributo a César ou não? Aí, na passagem da Bíblia, vai dizer, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Ou seja, ele já sabia, Jesus, sendo o espírito crístico que ele era, do nível de elevação espiritual, ele perscrutava cada pessoa, ele sabia o que é no coração de cada um. Então ele fala, por que vocês estão me experimentando, seus hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Aí eles foram lá e pegaram uma moedinha e mostraram a moeda. Aí ele vai dizer, de quem que é essa efígie, essa inscrição? Daí eles vão dizer, de César. Aí ele fala, então dai, pois, a César o que é de César e que a Deus o que é de Deus. É linda essa passagem, porque o mestre não só fala, isso que vocês estão me perguntando, isso aqui é de César. Dai a César o que é de César. Mas ele adiciona, e a Deus o que é de Deus. Como todas a passagem do mestre aqui na Terra, quando encarnado, porque ele continua entre nós, é claro, sempre temos lições, sempre temos coisas que nós podemos aprender. E ele foi além, ele não só falou da moeda, mas ele adicionou ainda, dai a Deus o que é de Deus, a matéria o que é da matéria, e ao Espírito o que é do Espírito.
Então vejamos a profundidade dessa lição. E o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai estudar sobre essa questão do dai a César o que é de César, perdão, ele vai nos falar como que essa questão que os judeus propuseram para ele naquele momento, essa questão do tributo, era uma questão religiosa, e para eles essa pergunta tinha toda uma, como eu falei, toda uma malícia, mas Jesus com a resposta, Kardec vai dizer isso no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus com a resposta dele não quis de forma alguma fazer certas apologias. O que ele quis dizer, e isso está intrinsecamente ligado, Kardec vai explicar, essa questão de que devemos, para começar, subentendido está que nós devemos fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem conosco. Então, se eu vou privar alguém de algo, possivelmente estarei fazendo mal àquela pessoa, e eu não gostaria que eu fosse privado de algo também, que alguém fizesse o mal para comigo. Então, quando nós observamos essa questão que o Kardec traz, ele está dizendo que nós entendemos essa frase do dai a César o que é de César, nessa questão do César ser personificado como essas exigências passageiras do mundo, como essas necessidades, esses requerimentos que nós temos perante um mundo que ainda é um mundo muito material, perante um mundo em que ainda está longe de ser um mundo feliz, um mundo pleno. Ainda é um mundo que estamos atrelados à matéria, precisamos da matéria também, e isso é importante para que nós entendamos, enquanto nós estamos tentando descortinar e entender de fato o que o mestre quis dizer com dai a César, o que é de César, e os benefícios de se fazer isso, e também os entraves para que a gente consiga de fato dar a César o que é de César. Porque, como eu vou mostrar daqui a pouco, é difícil. Já vou dizer, não é fácil. A matéria exerce uma influência muito grande sobre nós ainda. Como deveria ser, porque, de novo, nós estamos evoluindo na escala dos planetas que nós aprendemos, estamos no segundo, de 5, vindo para o terceiro. Não tem como esperar que a vida aqui fosse toda espiritual, como é nos planetas em que habitam espíritos puros. Mas essa questão, para que nós saibamos viver com Cristo, é como Kardec vai dizer, nós temos que entender e aplicar esse conhecimento do materialismo e da necessidade de prestar atenção nas coisas espirituais e de dar a César o que é de César e de dar a Deus, pois o que é de Deus. E o título específico dessa palestra, eu peguei de um livro chamado Ceareiros de Volta, que é psicografado pelo Valdo Vieira. Vou ter que fazer umas pausas, pessoal, desculpa. E o nome da mensagem é justamente essa, Cristo e César. É inclusive um livro bem interessante, porque é um livro psicografado por espíritos que eram espíritas e desencarnaram. E aí, no mundo espiritual, deram mensagens para nós. Essa aqui ele vai dizer o seguinte, a doutrina dos espíritos veio ensinar um novo caminho, para que a vida terrestre ofereça mais ampla criação de valores espirituais para a vida maior. E eles que colocaram o V e o M ali, em caps lock, né? Em uppercase. Então a doutrina dos espíritos, ela veio mostrar esse novo caminho, ela veio descortinar, como a gente sempre fala aqui, como é falado nas aulas, como é falado nos estudos, veio descortinar esses conhecimentos, como que ampliar a nossa visão para coisas que nós, na verdade, já sabemos muitas vezes. Até nesse livro tem uma outra mensagem, fala como que os espíritas vão aumentando, porque a cada vez que a pessoa tem, vamos supor, ter um conhecimento da doutrina, desencarna, quando ela encarnar de novo, ela não vai ter perdido aquele conhecimento. Mas não é só a questão do espiritismo, é a questão dessas verdades espirituais, as verdades que vão mostrar esse novo caminho, essa interpretação e essa forma de aplicar os conhecimentos que já foram passados pelo Nazareno, 2000 anos atrás. As coisas que ele fala, nós ecoamos até hoje. E as coisas que ele falou, nós não só ecoamos, mas tentamos aplicar com tanta dificuldade até hoje. As questões do perdão, da benevolência, da indulgência.
da caridade. São lições que o Mestre trouxe e nós ainda estamos aprendendo, mas esse novo caminho se descortina perante nós. E ele vai dizer que a renascença moral dentro da própria alma é o movimento mais importante para a criatura. Então, a renascença moral dentro da própria alma é o movimento mais importante para a criatura. Não são as mudanças exteriores, não são as mudanças da matéria, são as mudanças que ocorrem no imo do ser. Essas sim são as mudanças que nós temos que estar trabalhando, essa reforma íntima que nós tanto falamos nas palestras espíritas, nos estudos. Essa mudança interior pautada nos ensinamentos verdadeiros, nos ensinamentos imortais, nos ensinamentos que sai rei, entra rei, sai imperador, entra imperador, sai governo, entra governo, sai o que for, eles ficam. Porque essas coisas são imortais. E a renascença moral, porque também nós já aprendemos através de muitos estudos como que a mudança planetária, a mudança das próprias sociedades, dos espíritos que aqui habitam, o maior entrave ainda é o moral. Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista intelectual, já se avançou muito. Mas o ponto de vista moral ainda é um que é de se pensar. Se nós pensarmos em todo o avanço da tecnologia, vamos dizer, nos últimos 1000 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000, pode pegar o período que for. E agora pensemos... 10 anos. 10 anos que for, 5 anos, né? Hoje em dia com o ChatGPT, que seja, 10 anos. Não importa quanto que a gente for, a gente vai voltar atrás, 2000 anos atrás, e voltar 10 anos atrás, e voltar esse ano, ainda tem irmão matando irmão. A tecnologia já avançou. Muitos pontos já avançaram, mas moralmente, como é que eu posso fazer o mal a um irmão, uma irmã? Como é que nós ainda temos guerra? Deus do céu. Então, assim, essas coisas são as coisas que nós vamos aprendendo, que nós vamos tentando estudar para ver que essa reforma moral é a verdadeira bússola para o nosso progresso. E quando nós estamos muito atrelados à matéria, na questão do dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, esse dar a Deus o que é de Deus passa por essa reforma moral. E aí o autor aqui vai dizer: hoje, conscientes dos princípios espíritas, é possível produzir muito mais para as vossas almas e para a humanidade. Claro, hoje nós estamos conscientes de coisas que antes nós não estávamos. Que antes nós não estávamos. Agora nós temos esse conhecimento. Nós temos o método de buscar o conhecimento. Olha o que é a internet. Se não é uma forma de dizer, tá aí. Né? E é uma faca de 2 gumes, claro. Mas a verdade é que o conhecimento está ao nosso dispor, o conhecimento está nas nossas mãos, basta como que nós vamos utilizá-los. Porque antes nós não temos como dizer que nós tínhamos conhecimento. Antes nós não tínhamos. Nós éramos muito mais ignorantes do que nós somos agora. Só que agora nós temos esse conhecimento. E aí? Quando nós não fazemos o que nós sabemos que nós devemos fazer, como é que a gente se sente? Porque agora a gente sabe. Então agora não tem mais como alegar a ignorância. E o próprio autor vai dizer que o espírito não vai menosprezar as coisas da matéria, as coisas da terra aqui. As funções no trabalho, as funções perante a sociedade, as funções perante a própria família, perante os cônjuges, os filhos, os pais. De forma alguma. Esses laços terrenos, eles têm uma função e eles são importantes, sim. O trabalho honroso, trabalho honesto, material, importantíssimo. E ele vai dizer, o espírito jamais menosprezará essa importância. Mas o que nós temos que aprender é a dar a César o que é de César. A dar valor para as coisas que são de Deus. As coisas que são realmente imortais e do espírito, não as coisas materiais. Porque quando nós atrelamos valor às coisas materiais, nós caímos em várias armadilhas. Como já caímos outras vezes, em outras encarnações e até nessa mesmo. E aí, no livro Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel, ele vai nos dizer, nessa mensagem chamada Vida e Posse, mensagem número 8, vocês sabem que eu gosto de trazer bastante
bibliografias aqui para nós. Nessa mensagem número 8, ele vai falar que tem muitas pessoas que passam a vida, ou seja, ele fala romagem carnal, passam a romagem carnal amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência, ou seja, passa a vida acumulando as coisas. Ele vai começar a citar, ele fala: senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessita. E daí ele fala que eles se mobilizam então por essas coisas no medo, na insegurança e na incerteza, até que vem a morte e arrebata. Até que vem a morte e fala assim: tudo isso aí ficou para trás. Porque quando a gente passa da aduana espiritual, quando a gente vai para o outro lado, as coisas que ficaram aqui vão ficar aqui. A matéria vai ficar aqui, o meu cargo, meu título, meus diplomas, meu dinheiro, minhas posses, vai ficar para trás. Certamente vai ficar para trás. Nada disso a gente leva. E nós vemos até no livro do Céu e Inferno, no final dele tem depoimentos de espíritos que o Kardec, junto com os outros, invocavam. Quantos deles, é incrível, quantos deles voltam para dizer: nossa, eu achei que não tinha nada depois, e tem. Nossa, eu passei tanto tempo ainda tentando ficar sem entender o que está acontecendo, atrelado ao meu corpo, para depois entender que não tinha nada, que na verdade a vida continuava, aquela era só uma passagem. Livro Céu e Inferno tem esses depoimentos para a gente ver. E o Emmanuel vai então dizer: não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo, e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. Amanhã nós restituiremos a vida. Nós somos usufrutuários do que nós temos aqui. Simplesmente assim. Aí ele fala: vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Em outras palavras, utilize-se sim das posses materiais, dos bens materiais, mas utilize deles como instrumentos para o progresso verdadeiro. E tem aquela parábola dos talentos, em que o Senhor confiou talentos, foi fazer uma viagem. Talento era uma grande unidade de medida monetária na época, né, financeira. Confiou os talentos aos 3 servos, né? O primeiro foi 5, o segundo, se não me engano, foi 2, e o terceiro foi 1. Confiou os talentos aos servos e saiu a viagem. Quando ele voltou, houve a restituição daqueles talentos que o Senhor tinha emprestado, confiado aos seus servos, né? E a gente pensa, isso aqui é exatamente isso. Eles tiveram aqueles talentos por um tempo determinado, não indeterminado, determinado, temporário. Quando o Senhor voltou, o que vocês fizeram com os talentos? Eu aqui consegui duplicar, toma aqui 10. Eu dupliquei, toma aqui, 4. E o último, enterrou o talento. Toma aqui, Senhor, 1 que você me confiou. E o Senhor fica bravo com ele. O que você fez? Porque hoje você era um senhor, eu tinha medo. Então, por medo, ele enterrou aquele talento. Olha essa parábola, que riqueza, né? Para nós entendermos como as coisas que nós temos são temporárias, como nós fomos confiados certas coisas, e Jesus ainda fala: quem muito será dado, muito será cobrado também. Ou seja, aquelas pessoas que receberam aqueles talentos e conseguiram utilizar de uma forma boa, elas receberam o quê? A graça do seu Senhor, naquela parábola. E aquele servo que enterrou aquele talento por medo, que não usou, que guardou para si, com medo, aquele foi admoestado, porque era para ele ter feito algo com aquele talento, mas ele perdeu a oportunidade. E nós, quais serão esses talentos que nós temos? O Emmanuel vai falar, esses bens passageiros, que são instrumentos que nós temos para poder atingir o bem eterno, para poder fazer as coisas que vão de fato modificar a nós mesmos e aos próximos de uma forma positiva, não de uma forma materialista.
A outra passagem também sobre essa questão do materialismo, nós temos aquela do mancebo rico no Evangelho de Mateus capítulo 19, em que vem o jovem falar com ele, um jovem muito abastado, vem falar com Jesus, e daí fala assim, fala dos mandamentos, né, o que eu tenho que fazer. Fala, olha, segue os mandamentos, né, honra teu pai, tua mãe, ama Deus, ama o próximo. Aí ele fala, não, mas eu já faço tudo isso. O jovem fala. Aí Jesus fala, então tá, então pega todos os teus bens agora, né, vende, doa aos pobres, depois disso me segue. E aí o jovem só balança a cabeça. A Amélia Rodrigues tem uma passagem linda, inclusive, desse momento bíblico. E o jovem simplesmente não consegue, vai embora. Por quê? Porque porque ele tinha muitos bens terrenos. E ele não conseguia se desfazer. Ele não conseguia let it go. Ele ainda estava muito atrelado àquilo. É interessante, né? Porque até o próprio Kardec vai dizer, não é que no capítulo falando sobre isso, não é que Deus quer que a gente se desfaça de tudo de uma vez e é isso, sabe? Mas para aquele jovem ele precisava daquilo, Jesus sabia. E mostrou de fato que ele não conseguiu se desvencilhar. E nós assim também somos, quantas vezes, né? Quantas vezes a gente não consegue se desvencilhar de certas coisas porque nós estamos ainda vivendo de uma forma muito material e não de uma forma espiritual. E ele vai falar também como que, ainda naquela mesma mensagem que eu trouxe, ele vai dizer assim, novas conquistas da ciência ou alterações de regimes políticos não lhe modificarão a atitude, ou seja, não modificarão a atitude do espírita. E isso por saber que, se os governos humanos são temporários, o governo divino é imorredouro. E que se toda a paisagem propriamente humana se esfuma, ou seja, fica densa, fica ruim, a vida espiritual continua em renovação e ascensão permanentes. Vejamos. Então, essa fé que nós temos quando nós sabemos de que tudo aqui é passageiro, de que tudo está num processo de transição e que nós temos um Deus infinitamente bom, justo, perfeito em todas as suas qualidades, por trás de tudo, essa fé, essa confiança pauta as nossas ações. Porque daí nós sabemos que aquilo que, por mais que pareça que está tudo perdido, é um processo. É um processo. Só que nós ainda temos muita dificuldade por causa dos nossos olhos, que não são ainda espirituais. Nós olhamos as coisas com o olhar aqui minúsculo, de algumas décadas, de alguns anos, da nossa própria vida, porque nós temos o véu do esquecimento. Só que se nós formos olhar toda a progressão da humanidade com H maiúsculo, se nós formos olhar todas as moradas de meu pai, não tem dúvida de que tudo isso é passageiro, e tudo isso é muito, muito passageiro. E é tão ínfimo para a vida imortal do espírito, que um dia, quando nós chegarmos a um espírito crítico, bilhões e bilhões de anos, a gente nem vai lembrar. E é maravilhoso, porque isso de novo traz essa certeza que antes nós não tínhamos, ou que nós custávamos a ter. Manejando embora os instrumentos de ação que o mundo lhe confia, o espírito é chamado a viver com o Cristo. Adorei essa frase. Com o Cristo, pelo Cristo e por Cristo. Ou seja, só mudou as preposições, né? Mas olha que lindo. Com o Cristo, pelo Cristo e por o Cristo. No roteiro de amor puro. Porque foi esse o roteiro que ele traçou para nós todos. Amor. O maior mandamento de todos. Foi isso. Então nós enxergamos de fato como que quando ele fala dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, está intrinsecamente atrelado a essa questão para não ficarmos tão atrelados, tão jungidos às coisas materiais, aos problemas que são passageiros, enquanto que nós temos todo um universo, toda uma vida espiritual
ao nosso redor, nós temos toda uma vida para evoluir, moralmente, internamente, porque essa é que importa. Não importa o cargo que eu vou ter, o dinheiro, ou a ascensão, né? No final isso é instrumento. É instrumento. E vai ficar para trás, pode ter certeza que vai ficar para trás, como já ficou tantas outras vezes. Porque nós estamos aqui, quantas encarnações será no planeta Terra? Não sei. Mas se são algumas encarnações, pode ter certeza que o que você acumulou lá atrás ficou para trás. Ou quando alguém nasce aqui, você nasce sem nada. E é isso mesmo. Esse é o processo de aprendizado. Então, quando nós vamos olhando mais a fundo isso, do que nós estamos acumulando? Quais tesouros nós estamos, de fato, tentando acumular? Nós temos essa passagem que é linda, do buscai e achareis, em Mateus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. De novo, é tão profundo as palavras do Mestre, são tão cheias de luz. Quando ele vai dizer, não ajuntai esses tesouros na terra. E ele falou isso, não foi ontem. Parece que foi hoje de manhã que ele falou isso. Claro, porque essa questão ecoa ainda até hoje, porque nós ainda lutamos com o materialismo. Nós ainda lutamos com tudo isso. Então, esses tesouros do céu, o que seriam essas virtudes que nós trabalhamos? A caridade, a paciência, a tolerância, a indulgência, a benevolência. Quando nós ajuntamos, entre aspas aqui, ajuntar esses tesouros do Espírito, ninguém tira de nós. Ninguém tira. O conhecimento, quando ele é adquirido e ele ilumina, ninguém rouba esse conhecimento de você. Nenhuma traça destrói esse conhecimento. Nenhuma ferrugem corrói esse conhecimento. Essa certeza. Ninguém. Nada. São essas coisas eternas. A caridade, fazer o bem ao próximo. Como eu já falei, essas virtudes são os verdadeiros tesouros do Espírito. E é esse que o nosso Mestre nos convida a juntar. Esses tesouros. Não os outros que brilham. Não os outros que trazem status, que trazem algum tipo de influência ou poder, mas os tesouros do céu. O Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, ele vai dizer que o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Vejamos que ele fala o amor aos bens terrenos. É um amor com um A minúsculo, porque na verdade não é um amor, né? É um apego. É um amor que não é o amor com A maiúsculo de Deus, de Jesus para conosco. Mas esse apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Porque, de novo, e nós já aprendemos que nós temos que avançar moralmente. Estamos avançando devagar, mas estamos avançando. Temos que avançar moralmente. Esse avanço moral é muito importante. Ele está dizendo que um dos maiores inimigos é esse apego, essa ganância. Até porque, na pergunta 886, quando pergunta aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, como que Jesus entendia a caridade, eles respondem 3 itens. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Se eu tenho apego às coisas terrenas, eu não vou perdoar uma ofensa. Eu não vou ser indulgente. Eu não vou ser benevolente. Eu não vou ser caridoso. Eu vou juntar para mim mesmo. O meu tempo, o meu dinheiro, os meus recursos, o meu conhecimento, tudo é meu, meu. E aí nós aprendemos também o quê? Que a caridade, isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que o orgulho e o egoísmo, aliás, no Livro dos Espíritos nós aprendemos que o orgulho e o egoísmo são os maiores inimigos do progresso moral. O orgulho e o egoísmo. Qual que é o antídoto? Quais são os antídotos do orgulho e do egoísmo?
caridade e humildade. A caridade para o egoísmo e a humildade para o orgulho. Porque se eu sou orgulhoso, eu não tenho como ser humilde. Se eu sou egoísta, eu não vou ser caridoso. Por que eu vou dar para os outros? Eu não. Então, esse amor aos bens terrenos passa por todas essas questões e nós vamos enxergando como que isso trava o nosso adiantamento moral e espiritual. E aí ele vai dizer, para uns a pobreza é a prova de paciência e da resignação. Para outros a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. São estados diferentes, sociais, a pobreza, a riqueza financeira e social. Mas dentro de cada prova que nós temos aqui na Terra, cada expiação que nós passamos, tem uma lição que nós precisamos sim aprender. E é uma lição justa. Então a pobreza vem como para ensinar certas vezes a paciência e a resignação. E a riqueza vem como caridade e abnegação, e nenhum desses bens terrenos vão levar aos tesouros do céu. Porque os tesouros do céu, como nós já falamos, são essas virtudes que nós trabalhamos. Uma vez que nós passamos por uma dificuldade, nós trabalhamos um pouquinho da paciência, da resignação. Quando tem que ficar 8 dias sem poder falar. É pra gente tentar aplicar o que a gente fala aqui. Isso são coisas que nós vamos trabalhando aos poucos e essas coisas ninguém tira. Seja onde quer que nós estejamos, haverá sempre uma lição lá. Sempre uma coisa que nós podemos aprender. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. No Brasil ou nos Estados Unidos, não importa. Onde nós estejamos, haverão lições para nós aprendermos. E todas elas passam por essa questão do adiantamento moral. Mas de que maneira, então, a pergunta 799, o Espiritismo pode contribuir para o progresso? De que forma a gente pode contribuir para o progresso? Ou a doutrina pode contribuir? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Poxa, mas o Espiritismo destrói o materialismo? Como? Simplesmente porque ele mostra o que é o materialismo. Quando a gente fala materialismo aqui, só para esclarecer, a gente está falando ao apego aos bens terrenos, o apego exacerbado aos bens materiais, as posses. Não a questão da matéria, como eu já falei, nós precisamos da matéria ainda. Nós temos a matéria. Ela é um instrumento. Nosso corpo é um instrumento. E é material. Mas o Espiritismo destrói o materialismo porque ele descortina a vida do espírito e ele fala, tem muito mais que isso. E esse apego aos bens terrenos é um entrave para o seu progresso verdadeiro. É isso que ele ajuda a contribuir. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Quanto mais nós estamos atrelados, aferrados, eles falam, aferrados a esses bens terrenos, mais nós teremos dificuldade de compreender o nosso destino. Na verdade, nós até podemos compreender, mas será um caminho de muitos espinhos e muitas pedras. Uma vez que nós fizemos mau uso das coisas materiais, ou que nós dermos um valor exacerbado aos bens materiais. E a pergunta seguinte, a pergunta 800, eles vão falar, mas será que o Espiritismo vai conseguir vencer realmente a questão do materialismo? Lembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. E os Espíritos vão dizer, pode ser devagarinho, mas as ideias vão se modificando aos poucos. As pessoas vão se modificando uma por uma, vão ao plano espiritual, reencarnam, plano espiritual, reencarnam, e aos pouquinhos elas vão se modificando. Então não se preocupa com isso. O materialismo nunca vai conseguir, de fato, sobrepujar ou vencer os conhecimentos que vieram para ficar. São conhecimentos que vieram para ficar. E aí nesse livro Estante da Vida tem uma passagem muito legal com o Bezerra de Menezes. É uma foto dele mais novo. Geralmente a gente vê aquela foto dele mais experiente. Eu quis trazer uma fotinha dele mais novo. Quando eles vão falar que o Bezerra de Menezes, Humberto de Campos vai falar isso nesse livro, vai falar que o Bezerra de Menezes, certa feita, estava... Isso tem até no filme dele.
filme sobre ele, né? Ele estava fazendo uma exposição lá, um estudo espírita, e aí convidou certas pessoas, alguns amigos dele, inclusive, e aí chegou um dos amigos dele no final, ele fala assim, alguém tem alguma coisa para adicionar, alguma pergunta, alguma dúvida? E aí levantou esse senhor, e ele falou, olha, e ele começou a falar coisas do materialismo, dizer que o espiritismo era, vamos dizer assim, não valia para nada, era uma enganação, tinha muitos charlatães, que eles conseguiram já desmistificar muitas coisas de efeitos mediúnicos e coisas assim. Ele começou a falar que aquilo ali não ia ficar, e aqui começou a denegrir o espiritismo, né? E ele chamou o Bezerra de Menezes para um debate. Falou, vamos debater, eu vou trazer todas as pessoas que nós conseguimos mostrar que eram enganosas, que eram pessoas, né, para o quê? Para tirar o crédito do espiritismo. E o Bezerra de Menezes ouviu toda aquela história. Aí ele pensou um pouquinho, e aí ele fala assim, olha, nós vamos aceitar o debate, o repto que ele fala, mas com uma condição. Você vai trazer todas essas pessoas? Eu aceito o desafio, só que eu quero que você traga também, é o meu único requerimento, ele fala, né? Todos aqueles que o materialismo tem ajudado. Aí ele começa a citar de uma forma linda. Ele fala assim, todos os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana. Todos os infelizes que o materialismo haja devolvido o ânimo de viver. Os doentes da alma que tenha arrebatado a fronteira da loucura. As vítimas das tentações escabrosas. Todos aqueles que nasceram com doenças ou distúrbios ou deficiências que o materialismo tenha dado uma fé. Todas as mães que perderam seus filhos, o materialismo ajudou a dar um consolo. Ele vai. Ele começa a falar tudo isso. Todos os pais que têm filhos que são ingratos e que ainda assim são chamados a honrar os seus filhos e os seus pais. Aí ele fala assim, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, aqui o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós os espíritas aceitaremos o repto. Traz um. Eles não trouxeram ninguém. E aí não ocorreu. Então é de se pensar. Como que nós estamos lidando com essa questão do apego aos bens terrenos? A questão de olhar a vida com um olho muito material. O materialismo nesse ponto aqui, eles estavam falando dessa questão de olhar a vida só com a parte material, não ao apego necessário. Mas se você só olha a vida com a parte material, todas aquelas coisas que ele citou, não vai ter uma pessoa que vai ser ajudada com o materialismo dessa forma. Quando nós só vemos a matéria e ignoramos o espírito. Então é de se pensar muito, porque isso era uma das coisas também que eles tentavam bastante conversar e instruir as pessoas as verdades do espírito. E aí nós temos esse apego aos bens terrenos, nós temos esse materialismo exacerbado desde muito tempo lá atrás, não é de agora, é de muito tempo. Nós ainda lutamos contra isso. Aí eu coloquei aqui uma pergunta, né? É difícil nos desapegarmos para dar a César o que de fato é de César. Mas por que será? Por que será que é difícil desapegar? Por que será que é difícil falar, vou dar a César o que é de César com a consciência tranquila, com a paz do coração, e vou dar a Deus o que é de Deus? É difícil. E a resposta aqui pode para cada cabeça que vai pensar numa resposta. E tá tudo bem, porque elas todas estão certas, eu garanto a vocês. Podemos pensar no orgulho. Eu não vou me desfazer, imagina, o que vão falar de mim? Podemos pensar no egoísmo. Não, o que é meu, eu lutei para isso. A pessoa que lute. Podemos pensar nas opiniões alheias, que é uma mensagem do demônio muito linda do caminho, verdade e vida. Quando nós nos preocupamos muito com o que vão falar da gente. Quando a gente vai se preocupar se vão falar mal da gente porque a gente perdoou. Ah, mas você é tão bobo, né? Poxa,
Faz a pessoa sentir um pouquinho mais. Necessidade ilusória de ter mais posses. Eu preciso mais. Eu preciso conseguir mais títulos, eu preciso conseguir mais influência, eu preciso conseguir mais carros, mais casas, mais, sei lá, comida, o que for. Mais. Esse consumismo tão acelerado. Claro, de novo, a matéria está aqui por um motivo. Nós fazemos parte de um planeta material, mas é o valor que nós colocamos naquilo. É a prioridade que nós damos para aquilo, não é a utilização daquilo. Você querer trabalhar para ter mais dinheiro para dar para os seus filhos uma condição talvez melhor, ou ter um carro mais seguro, ou o que for. Mas quais formas que nós estamos usando? E que tipo de valor eu estou colocando naquilo que eu estou fazendo? Será que é realmente necessário? Às vezes não é. A gente vai ver quanto tem de supérfluo. E talvez um outro entrave aqui, que não sei se todo mundo às vezes pode ter pensado, mas o senso de justiça. Como foi lá atrás. Imaginemos nós aqui, vem alguém, subjuga a gente, um outro povo, e fala, agora você tem que me dar dinheiro. Os judeus falavam, não, como assim? Vou dar dinheiro para você? Ou seja, essa dificuldade, esse senso de justiça que às vezes nós temos de dizer, não, eu sei o que é melhor para mim, para meus bens, eu não vou me desfazer de nada. Ou seja, quantos entraves nós temos para dar a César o que é de César? Eu falei pelo menos uns 8 aqui. Para nós refletirmos. E a Joana de Anjos, ela vai dizer, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, sobre a posse, tem 2 capítulos, o 22 e o 23. Ela fala, o risco da posse ou da aquisição da propriedade não está no fato em si mesmo de os conseguir, mas na maneira, e eu sublinhei maneira, como isto se dá, além do que representa emocionalmente. Ou seja, são 2 pontos, né? A maneira com que você vai atrás daquela posse, vai atrás daquele título, daquela influência, daquele bem, daquele que for. E o que aquilo representa para você emocionalmente. Será que eu estou sacrificando meu tempo, minha saúde para ir atrás de uma coisa passageira? Sabe? Aí ela vai dizer o seguinte, que se essa posse, essa aquisição é um meio para alcançar o equilíbrio e o bem-estar, se torna então um instrumento dignificante. Então, se a maneira foi uma maneira honesta, uma maneira certa, e emocionalmente para mim aquilo é uma coisa que vai me trazer dignidade, ela falou, isso aí traz equilíbrio, traz bem-estar, isso é um instrumento dignificante. Agora, se isso vira para mim um objetivo existencial, vira um gigante, ela fala, um gigante cruel, escravizador. Então, uma coisa que me escraviza a tal o quê? Tentando buscar mais e mais, e trabalhar mais, e conseguir mais, e melhorar sempre isso. Isso não é o suficiente, vai indo. E a gente entra num espiral, parece que não tem fim. De achar que não tem o suficiente. E isso traz uma coisa que a Joana de Ângeles, em toda a sua série psicológica, ela vai falar sobre o vazio existencial. Quando nós damos muito valor às coisas da Terra, muito valor aos bens materiais, as coisas que são efêmeras, que vão ficar para trás, isso gera um vazio existencial. Gera um vazio interior. E aí o que isso acarreta? Zilhões de outros problemas. De saúde mental, de saúde física. Porque não estamos alinhados exatamente com as coisas que têm que estar alinhadas. E ela vai dizer o vazio gerado pela negação do espírito. E a negação do espírito aqui, entenda-se, que é quando nós tomamos uma decisão materialista. Também, não é só dizer, não, eu acredito em espírito, mas eu sou super ganancioso. O que adianta? Essa negação do espírito conduz à ansiedade, ao comportamento compulsivo e aos desequilíbrios emocionais. Somente uma visão espiritual da vida pode restaurar a harmonia interior. Quando nós ficamos tão atrelados a preencher um vazio comprando algo, por exemplo, ainda mais aqui nesse país, que é tudo tão acessível, mesmo que a gente consiga comprar aquilo, vai passar um pouco, pode ter certeza que vai voltar, aquele vazio. Aquela satisfação vai passar, porque a dopamina já
já foi estabilizada no seu prefrontal cortex, e aí depois você vai querer de novo, e mais, e mais, e mais. E vai ficar nessa corridinha que nem o cachorro indo atrás daquela coelhinha, o mecânico que vai sempre correndo, ele nunca alcança. Fica nisso. Então, para que nós atentamos o quê? A dar a César o que é de César. O Emmanuel aqui ele vai nos dizer que a influência de César cercará a criatura reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Olha só, o Emmanuel está falando da influência de César. Poxa, mas César, como assim? Já nem tem mais imperador. Uma forma figurada aqui. Dizer que essas influências terrenas, elas vão reclamar que nós executemos esses compromissos materiais, e é imprescindível que nós demos a César o que é de César. Mas com a consciência tranquila. Isso não vem de um salto também, que diga-se de passagem. Se alguém sair daqui hoje totalmente modificado, graças a Deus, mas não é o normal, não é o esperado. É aos pouquinhos, mas essa persistência na fé, essa persistência no tentame, como Emmanuel tanto fala. Para que uma atitude diferente que nós já tenhamos, já vai contar. Uma atitude diferente, por menor que ela pareça. Se há erros nas leis, olha o que ele vai dizer: lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso e trabalho e boa vontade, conscientes que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Trabalho e boa vontade. Conscientes de que essa desatenção ou a revolta, como nós vimos lá atrás naquela passagem com os judeus, vai mudar nada. E é interessante que o próprio Emmanuel fala, nessa mesma mensagem, ele fala assim: há decretos iníquos, ou seja, há injustiça nas coisas do mundo. Ele fala assim: recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Olha só, se não é um cutucão, né? Recorda se já não cooperaste com aquilo, porque nós estamos aqui agora, 2025, os encarnados, os desencarnados que me ouvem também. Quem sabe o que a gente fez em outra vida lá? Se não fomos nós que colocamos aquela lei que é super injusta. Quem sabe? Quem garante o que nós fizemos com nossas posses? Então assim, ele fala, vai com calma, presta atenção com humildade, porque pode ser que você contribuiu para a situação que está agora, inclusive. Você não vai se lembrar, mas pode ser que você contribuiu. E não é para ninguém se sentir culpado, imobilizado, mas é para a pessoa acordar e falar, poxa, realmente, então é isso, o que eu tenho é isso, o que eu sei é isso. E eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho, fazer o melhor que eu posso fazer, onde quer que eu esteja. E não são poucos exemplos que nós temos. O Espiritismo, por isso que eu gosto de trazer muitos livros, né? O Espiritismo está aí para abrir os nossos olhos e nos chamar à mudança, porque não adianta só também a gente estudar, não adianta só a gente abrir os olhos e ter o conhecimento. Conhecimento guardado para si é conhecimento morto. O conhecimento não aplicado é uma ferramenta que está enferrujando. E aí também é um fruto do egoísmo. Também é um fruto do orgulho às vezes, porque a gente conhece, mas e para dar o próximo passo? Mas vão falar mal de mim. Então, para que nós nos atentemos a isso, que existem muitas formas da gente se modificar, existem muitas formas da gente entender por que a gente tem que dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. São muitas formas. E a gente começa aos pouquinhos mesmo. É normal. Todos aqui estamos num processo gradual. A gente não tem que tentar dar salto quântico, que a gente vai se decepcionar. A natureza não dá saltos, falou Leibniz, né? Então que nós entendamos isso, entendamos também que eu gosto sempre de trazer muitas fontes para que nós tenhamos muitas formas de buscar esse conhecimento, que nós busquemos nos livros, que nós busquemos nas palestras, que nem vocês estão assistindo aqui, nos estudos que foram feitos, que são feitos no Centro Espírita, os estudos que são feitos online. Tem muitas formas de se buscar esse conhecimento,
E pensando em formas de se buscar o conhecimento, se aprender e se refletir, eu até queria gastar 20 segundos aqui e dividir com vocês que mês passado eu lancei um podcast de reflexões espíritas. São reflexões de 15 minutinhos, com um pianinho no fundo, a pessoa ouvir quando tá no carro, tá fazendo o café da manhã, tá passando o vacuum na casa. É mais uma forma da gente estar ouvindo, escutando, pensando, elevando a nossa vibração. Pega um livro, escuta o podcast, escuta depois uma palestra, o que for. O importante é a gente estar com esse conhecimento sendo repassado e aplicado. Então, eu fiz ele em inglês e português, porque tem muita gente que fala para mim, poxa, mas meu marido fala inglês. Tá bom, então toma aqui em inglês, então. Para não ter como correr. Chama Companheiro Espírita, para quem quiser, tá no Spotify, no YouTube, no Amazon Music. O inglês é Spiritist Companion, eu posso depois mostrar para vocês, mas toda semana eu lanço lá um episódio de 15 minutos, coisa assim, ó, pequena. Ah, mas eu tenho muita preguiça de ler, então ouve. Justamente para que as pessoas tenham acesso. Eu quero isso, eu quero disseminar, eu quero dar esse acesso a esses conhecimentos que são tão importantes para nós, tão lindos, as coisas que tem nesses livros, tão empoderadoras para o espírito, para que nós modifiquemos de fato essa reforma interior, para que nós façamos a reforma que tem que fazer. E aí, para finalizar então, porque minha voz também já está dizendo chega, aguentou bastante até, para que nós reflitamos um pouquinho, eu escrevi aqui algumas partes. Não há erro em possuir bens materiais ou trabalhar para viver bem. Inclusive até os próprios espíritos falam que o descanso é necessário. Ah não, mas eu tenho que trabalhar, não posso tirar férias, trabalhar. O descanso ele é importante. Os espíritos falam isso no livro dos Espíritos, a Joana de Ângeles. Então é importante sim. E não tem problema em você tentar melhorar, até porque o quê? Se eu não estou cuidando do meu corpo, fazendo o melhor que eu posso pro meu corpo, eu estou negligenciando um instrumento. Então se eu tenho uma capacidade às vezes de buscar um tratamento médico, que eu busque, porque eu também tenho que cuidar do meu instrumento. Isso é um bem material, que vai me permitir buscar esse tratamento. Ou seja, esse possuir os bens materiais, possuir uma autoridade, por exemplo, que você vai usar bem, possuir uma influência, um título que você estudou para ter, para você depois usar bem, é a utilização dos talentos, como nós vimos na parábola dos servos. Essa é a utilização certa. Não é o possuir, só em possuir, não, então não posso possuir nada. Não, é o possuir de forma correta, da maneira correta, e com o sentimento, como nós vimos com a Joana, o sentimento atrelado àquela posse sendo o correto. O problema está no apego. Viver em função do dinheiro, do status, do consumo, se esquecer do espírito. Quando nós passamos muito tempo adormecidos, tentando buscar as posses e buscar, nós esquecemos às vezes de trabalhar os tesouros que nenhum ladrão rouba, que nenhuma ferrugem corrói, que nenhuma traça destrói. Então que nós nos atentemos, como que eu estou empregando o meu tempo? Que meu tempo é um recurso também. Aliás, é o único recurso que como é que se fala? Não renovável. Aliás, diria que é o mais de tudo. O tempo passa e vai passando. Como é que eu estou usando o meu tempo? Como é que eu estou usando o meu recurso? Estou usando ou perdendo? Também na má utilização dos bens terrenos. Então, quando nós temos esses bens, como é que eu estou utilizando eles? E, de novo, bens, eu gosto de citar, autoridade, título, isso também são coisas terrenas, tá? Não é só o material físico. Como é que eu estou utilizando esses bens terrenos? O que eu estou fazendo com os talentos que Deus me confiou? Que todos nós aqui temos talentos que foram confiados. Cada um de vocês. Todos têm talentos. O verdadeiro tesouro que levamos após a morte são as virtudes desenvolvidas e não as riquezas acumuladas. São esses os tesouros no céu, essas virtudes da caridade, da paciência, da resignação, da benevolência. Essas virtudes, quando nós trabalhamos elas, ninguém tira. E elas jamais se perdem.
porque nós progredimos adiante. Porque se não fosse o caso, estaremos num mundo primitivo ainda. Nós estamos indo para frente. E são esses os componentes que vão fazer com que a gente vá para frente. Então, que nós aprendamos com os perigos do materialismo, que nós aprendamos com as verdades do Espírito, que reflitamos para que a gente possa se melhorar cada dia um pouquinho, mas todo dia, com a consciência de que nada é por acaso e que nenhuma ação no bem passa despercebida pela espiritualidade e por Deus. Então desejo a todos vocês, desculpa a voz, muita luz na semana de vocês. Bom, muito obrigado pelas reflexões aí. Meu Deus do céu, a voz está morrendo. A gente possa levar essas reflexões aí para toda